Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuar ouvindo o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem ouvimos a primeira visita do arcanjo Gabriel, que aconteceu no Templo de Jerusalém, a Zacarias, no momento em que ele estava oferecendo o incenso sobre o altar. E ali o arcanjo Gabriel fez o anúncio do nascimento de João Batista. Hoje, 6 meses depois, o arcanjo Gabriel se apresenta novamente, só que dessa vez em Nazaré, diante da Beatíssima Virgem Maria, para lhe anunciar que seria a mãe do Filho de Deus. E Maria, é tão bonito o texto da Anunciação, porque diz que o seu coração se agita depois do cumprimento, depois da saudação angélica, que nós temos a graça de repetir a cada Ave Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa saudação que veio do seio da Trindade, pelos lábios do arcanjo, foi apresentada à Virgem Maria. Meu irmão e minha irmã, aproveitando o dia de hoje, guarda firme contigo isso. Toda vez que rezarmos a Ave Maria, podemos pedir a intercessão de São Gabriel Arcanjo para poder pronunciarmos com dignidade, para poder pronunciar com dignidade e com perfeito amor as palavras da saudação angélica. Sempre que for começar o terço, invoca a intercessão de São Gabriel. Sempre que for ensinar as crianças a rezarem a Ave Maria, recorda a respeito de São Gabriel Arcanjo. É importante criarmos uma amável devoção à figura de São Gabriel, para que os nossos lábios estejam sempre prontos a proclamar as palavras do Senhor, sempre prontos para repetir a saudação que a própria Trindade confiou a ele para que fosse feita a Beatíssima Virgem Maria. Queremos honrar a Santa Mãe de Deus com uma Ave Maria. Quem melhor do que São Gabriel, arcanjo, soube honrar a Santa Mãe de Deus?
porque a ele foi confiado pela Santíssima Trindade o dever de honrá-la com essas palavras. E cada vez que nós rezamos o terço e o oferecemos em honra à Virgem Santíssima, é importante pedirmos a intercessão de São Gabriel. Com que alegria São Gabriel não vem ao nosso encontro para nos ajudar a estarmos concentrados e ao mesmo tempo recolhidos na oração a cada Ave Maria que pronunciamos. Por isso, que o Evangelho de hoje acenda no nosso coração a alegria dessa bendita devoção ao Arcanjo Gabriel. E como eu acabei de dizer para vocês, que possa aumentar no meio da comunidade cristã esse zelo por não apenas ensinar a Ave Maria para os pequeninos, mas recordar o papel, a missão de São Gabriel e torná-lo um grande amigo de todas as nossas crianças. Que elas tenham a alegria de, aprendendo a Ave Maria, aprender também a pedir a intercessão do arcanjo, para que São Gabriel esteja junto delas na hora em que estiverem em oração. Nós precisamos do amparo de nossos irmãos e irmãs santos, precisamos do amparo dos santos anjos de Deus, no momento em que nos recolhemos em oração, porque ali se trava uma batalha. O quanto precisamos ter os nossos sentidos orientados no momento da oração e o quanto precisamos das graças espirituais que o Senhor nos concede sempre, quem nos ajude a guardá-las bem, a tê-las bem sem perdê-las durante a oração, para que possamos viver e experimentar uma profunda comunhão com Ele. E precisamos então da intercessão dos nossos santos e santas, da intercessão dos anjos, para que não se perca nada daquilo que o Senhor nos concede em favor do bem da nossa alma e também pelo zelo da nossa missão, porque a oração, como vimos nesses últimos dias, não se limita a um pedir por si, mas a um ato de comunhão com o Senhor. E muitas vezes o Senhor nos confia as suas intenções e nos confia aqueles por quem somos chamados a orar. E dessa forma, recebendo tão grande dom de Deus, precisamos daqueles que nos ajudem a também zelar com amor por esse dom. Não é verdade? Isso é importante termos bem vivo, bem claro isso conosco. Quando o arcanjo cumprimenta, saúda a Beatíssima Virgem Maria, diz o texto que Maria não entendeu o significado da saudação, de uma delicadeza, porque ela também esperava a vinda do Filho de Deus, esperava e rezava pelo ventre que daria luz ao Filho de Deus, e a surpreende que o Senhor tenha escolhido ela. A sua pergunta não é uma pergunta que estabelece uma condição, como foi a pergunta de Zacarias, mas é uma pergunta que expõe a sua condição, é diferente. Ela, de fato, não conhece homem algum. Então, como a Santa Virgem Maria tinha feito um voto a Deus e tinha reservado o seu coração a Ele, como se daria, não é um protesto, mas é a apresentação de uma condição sua e a entrega ao Senhor daquilo que é seu. Em outras palavras, a Virgem Maria apresenta sua situação, apresenta sua condição diante do Senhor. Quando o Senhor se coloca diante dela, através da presença do arcanjo, Maria se entrega nas mãos do Senhor. Ela não reserva nada para si. Ela expõe tudo o que ela se coloca em completa transparência diante do Senhor. E o arcanjo, então, lhe diz o que irá acontecer e como irá acontecer. E veja que fantástico, porque em nenhum momento Maria disse não a tudo aquilo que lhe foi proposto da parte de Deus, mesmo que
parecesse em algum momento que o Senhor a levaria por uma estrada que fosse diferente daquela da vida completamente consagrada a Ele, porque ela estava para se esposar, então a gente não pode esquecer isso, né? Parecia que por um instante estava sendo levada por uma estrada diferente, porque uma vez que se esposa, vai agora constituir uma família ao lado de um homem, e o propósito de ter a vida consagrada ao Senhor e o seu corpo completamente reservado a Ele pelo voto da virgindade, ficaria comprometido. Em que sentido? Em relação à sua decisão pessoal, mas a sua decisão pessoal nasceu por inspiração divina. O Senhor que a conduz em direção ao matrimônio parece paradoxal, parece que a gente está andando numa direção contrária, mas é o Senhor que a conduz, ela vai. E eis que o Senhor, então, age, ou seja, dá continuidade à história e confirma aquilo que no início ele havia declarado e aceitado como oferta da parte de sua filha mais amada. Em alguns momentos, o Senhor, nos conduzindo na história da nossa vida, dá a impressão que estamos entrando em situações que são de tal forma desafiadoras que vão colocar em xeque aquilo que o Senhor mesmo nos pediu. Não tenha medo, seja fiel ao que o Senhor te pede, segue, porque Ele sempre conduz a história para a glória do seu nome e para a salvação da nossa alma. Deus é fiel. Ontem falávamos isso sobre a resposta que Zacarias recebeu do anjo, né? E eu usei essa expressão, Deus é Deus, falou, está falado. Então recebeu a entrega da Virgem Maria, está recebida, o Senhor inspirou aquilo dali, está inspirado. Nós vimos na vida, por exemplo, de muitos santos, né? Que começaram através da vida matrimonial e depois terminaram com a vida consagrada ao Senhor, né? Sempre esse crescente da um vínculo de amor a um vínculo de amor mais profundo, na consagração total a Ele, né? Assim foi com Santa Rita de Cássia, assim foi com Santa Brígida e com vários outros santos, assim foi com São Nuno e tantos outros santos da história da Igreja. Nós vemos esse passar, né, de uma gradualidade vocacional, um momento, depois outro momento, depois outro momento. Quantos santos tiveram a vida matrimonial, depois entraram na viuvez, depois entraram na vida consagrada, da consagração total, né, pelo voto religioso, pela profissão dos votos. Então nós temos o Senhor conduzindo a história, né? Então a Virgem Maria já tinha feito a sua consagração. Parece que o Senhor faz um loop na história e volta ali. Deixa que o Senhor guie os teus passos, ilumine o teu coração, te inspire. Agora lembre-se que Ele te leva sempre de baixo para o alto, não na direção contrária. Ele vai te levar sempre no itinerário de uma entrega maior a Ele, de uma entrega total a Ele. Então, esse perfil do Senhor se repete ao longo da história. Ele sempre nos leva a passos de uma maior intimidade, de uma maior intensidade e, em uma palavra, de uma maior e total exclusividade a Ele. Então, eis que o Senhor, por meio do arcanjo Gabriel, anuncia a Virgem Maria. E como ontem falávamos que tudo a respeito de João Batista tinha sido anunciado, né, nas palavras do anjo, também a respeito de nosso Senhor foi anunciado, e o seu reino não terá fim. E Maria, então, ouvindo a saudação do anjo, dá a sua resposta. Veja, meus irmãos, vou ler para a gente hoje o trecho da Liturgia das Horas, do Sermão de São Bernardo, porque é um espetáculo. E nos mostra a importância e a beleza desse momento da Anunciação. Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homem, tu ouviste, Senhora, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou.
Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. Ó Virgem cheia de bondade, ó, o pobre Adão, expulso do paraíso com sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora, os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam e esperam pela tua resposta. O mundo inteiro, Senhora, a espera, prostrado aos teus pés, espera por tuas palavras. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, Senhora, seremos recriados e novamente chamados à vida. E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, depende a redenção dos cativos, de tua palavra depende a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça, depende agora de tua resposta, ó Senhora. Apressa-te, ó Virgem Maria, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra, Senhora, passageira, e abraça, enfim, em seu seio virginal, a palavra eterna. Crê, consente, recebe, que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, ó Virgem prudente, não temas a presunção, pois se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra em sua resposta. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao teu Criador. Eis que o desejado de todas as nações está e bate à tua porta. Levanta-te, corre, Senhora, abre, levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis que diz a Virgem, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus veio, enfim, habitar entre nós, e nós conhecemos a salvação que nos foi entregue por Deus. É o que dizer, né? É ler segurando as lágrimas para não ficar chorando em mais uma gravação. É de uma beleza única a forma como São Bernardo escreve, com que amor, com que docilidade, com que intensidade afetiva ele nos fala da Virgem Maria. Ele nos ensina a amar a Santa Mãe de Deus. É um texto para ler, reler várias vezes durante o dia e mergulhar em cada uma das afirmações que nos faz passar diante dos olhos da alma a história da salvação e toda a economia com a qual o Senhor nos propôs a redenção em seu Filho. Completo com essas palavras de Santa Faustina Kowalska, falando a respeito da encarnação da misericórdia. Santa Faustina, falando sobre a presença de Jesus no meio de nós e a habitação dele no santuário da misericórdia, como ela vai apresentar a Virgem Maria, me marcou porque nós temos no Brasil, em diversos lugares no mundo, igrejas
consagradas à Divina Misericórdia para serem o santuário, né? O lugar onde nós temos a oportunidade de viver a devoção à Divina Misericórdia. E quando Santa Faustina fez essa referência, imediatamente me veio no coração, obviamente, cada igreja, né, é uma memória do significado espiritual, ou uma memória espiritual, melhor dizendo, da Santa Mãe de Deus. Mas quando ela chama Santuário de Misericórdia a Virgem Maria, é mesmo. O coração imaculado de Maria é esse santuário da Divina Misericórdia. É o lugar onde nós podemos nos recolher para estar na intimidade com Jesus misericordioso, para estar na companhia desse coração misericordioso. Ela que é o tabernáculo de amor do Senhor. Deus, que não condenastes o homem após a queda, mas na vossa misericórdia o perdoastes como Deus, isto é, não somente lhe tirastes a culpa, mas concedeste-lhe todas as graças. Moveu-vos a misericórdia e vós mesmo vos dignastes descer até nós, Senhor, e marcar-nos e arrancar-nos da nossa miséria. Deus ter de descer à terra, o imortal Senhor dos Senhores, haver de se humilhar, mas onde descereis, Senhor? Será o templo de Salomão? Ou mandareis que se vos construa um novo santuário, onde desejais descer? Ó Senhor, que lugar santo vos haveremos de preparar, se toda a terra é o vosso escabelo? Que lugar santo havemos de preparar para que o Senhor possa descer e nele habitar como seu santuário? De fato, preparastes um santuário para vós, a Santíssima Virgem Maria. O seu imaculado seio é a vossa morada e nela se realiza o inconcebível milagre da vossa misericórdia, ó Senhor. O Verbo fez-se carne. Deus habitou entre nós. O Verbo de Deus, a misericórdia encarnada. Pela vossa descida, Senhor, nos levastes a vossa divindade. É o extremo do amor, o abismo da misericórdia. Assombram-se os céus com esse excesso do vosso amor. Agora já ninguém teme aproximar-se de vós, pois descestes a tão grande humildade para encontrar os homens. Sois de fato o Deus da misericórdia e tendes compaixão da nossa miséria. Sois o nosso Deus e nós somos vosso povo. Sois nosso Pai e nós, pela graça, vossos filhos. Bendita seja a vossa misericórdia, por vos haverdes dignado descer até nós. Bendito o santuário que te acolheu, e dele nos foi oferecido a sua misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, e pela intercessão de São José e de São Gabriel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.